os alunos do A aí, dá um ok no chat, tá bom? E depois, vou pedir para os alunos do B. Por quê? Para ficar mais organizado na presença, para a gente conseguir administrar isso melhor, tá bom? O pessoal do A terminou de dar ok, e agora vamos pro pessoal do B dando ok. Quem não... E no final da nossa aula, eu vou pedir para as meninas aí que falaram que tem dúvidas, né, a Sofia e a Anitta, para poder passar essas questões para a gente tirar essas dúvidas aqui no final da aula. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer uma revisão geral do nossa matéria de ontem e vamos dar prosseguimento aí na nossa matéria. A gente está falando sobre potenciação e radiciação. Aí, eu expliquei para vocês o conceito de potência, que é um número multiplicado várias vezes, né? Então, quando a gente tem A ao quadrado, isso representa que você tem o A multiplicando duas vezes. Quando você tem A elevado a N, é o N multiplicando várias vezes. Quando esse expoente é negativo, indica que você tem o inverso daquilo, ou seja, você tem 1 dividido pelo número elevado várias vezes. Aí, a gente tem aqui ó, as propriedades. Quais são as propriedades? Temos aí multiplicação de potência da mesma base ou soma dos expoentes. Né? Quando tenho divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes. Multiplicação entre dois números elevado a uma mesma potência, eu posso aplicar, vamos dizer, como se fosse a distributiva. O expoente vai para cada número. Quando eu tenho uma divisão de números elevada a uma mesma potência, o que eu posso fazer? Esses números, eles vêm e são elevados a uma mesma potência. Então, não altera muito nesses casos aí. Né? Praticamente a mesma regra para todos. E a gente tem potência de potência que a gente multiplica os expoentes. Isso aqui, ele vai se aplicar tanto às propriedades de raiz, porque raiz a gente viu já que é um expoente racional, né? E a gente fez algumas observações, que é errado, é incorreto a gente colocar, por exemplo, no resultado de uma raiz, mais ou menos. Por quê? Porque a gente só vai ter esse mais ou menos nesse caso aqui, quando a gente tem mais ou menos o valor da raiz, e não mais ou menos do número. Passando algumas propriedades, e agora quando a gente vai falar sobre as propriedades de radiciação, é basicamente as mesmas propriedades de potência. Né? Olha só, você tem aqui um número que você pode ter em um fator comum e simplificar esses expoentes. Quando você tem uma raiz de dois números, você pode colocar a raiz desses dois números separados, multiplicando entre si. Quando você tem o expoente em cima de uma fração, né, uma raiz sobre uma fração, você pode separar esses radicandos, assim como o exemplo que eu dei ontem. E quando você tem um expoente, esse expoente ele aplica no número normalmente. Quando você tem raiz de raiz, você pode multiplicar esses dois termos aqui e simplifica para uma raiz só. Então vamos lá. Se eu quiser calcular o valor dessa expressão, né, o que eu faço? Eu posso fatorar o 98. Fatorando o 98, eu vou ficar com 2 vezes 7 elevado ao quadrado. Fatoro o 50, que dá 2 vezes 5 ao quadrado. Fatoro o 8. 2 vezes 2 ao quadrado. Por que você não colocou 2 ao cubo? Porque aqui eu agrupei de 2 em 2, porque a minha raiz é quadrada. Aí o que eu fiz? Eu simplifico, né,
esse 7 aqui, ó, com essa raiz, ele vem aqui para o lado de fora, fica 7 raiz de 2. Simplifico esse 5 aqui e ele também vai para fora, vai ficar 5 raiz de 2 e eu simplifico esse 2 aqui, vai ficar 2 raiz de 2. O que eu posso fazer com essas raízes que estão somando? Se dentro da raiz está igual, eu posso somar 7 mais 5, 12. Então, eu tenho 12 raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2. Quando eu tenho isso, eu simplifico 12 com 2 dá 6. E o raiz de 2 com raiz de 2 que dá 1. Então, eu consigo continuar aí com a minha equação. Beleza? Outro exemplo, para eu simplificar essa expressão aí. Quando vocês olham isso, vocês já ficam assustados. Por quê? Porque se dá um monte de raiz, aí você fala, pronto, não vou conseguir fazer esse trem. Aí vamos passo a passo para vocês perceberem o que a gente vai fazer. Ó. Primeira coisa, se eu tenho essa expressão aqui enorme, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a canetinha aqui, ó, para ficar mais fácil visualizar. Eu posso pegar esse raiz quadrada de raiz quadrada, multiplicar e transformar uma raiz só. 2 vezes 2, 4. Ou seja, é raiz quarta. 625, se eu fatorar, vai dar 5 à quarta. Então, ó, 4, 5 à quarta. 3 ao quadrado, se eu aplico aqui, fica 9. Olha aqui, 9, 5 à quarta. Raiz cúbica de 1 sobre 64 avos elevado a menos 1. O que eu faço com esse menos 1? Esse menos 1 ele só está invertendo minha fração. Então, vai ficar 64. Se eu fatorar o 64, eu vou achar 2 elevado à sexta potência. Certo? Então, esse 2 elevado à sexta, eu posso simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 6 e vai ficar 3 e 6 vai ficar 2 elevado a 3, né? Na verdade, vou dividir, ó, 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2, vai sobrar 2. Então, eu vou ficar com 9. Esse 4 simplifica com esse 4 dá 1, então fica 5. E esse 6 simplificado com esse 3 dá 2, então fica 4. Se eu fizer a conta, 9 mais 5 mais 4, isso dá 18. 18 dividido por 3. Continuando. Olha só, 18 dividido por 3. O que eu faço com 18? Eu racionalizo. Fiz a fatoração dele. 3 ao quadrado. Simplifica esse quadrado com essa raiz. O 3 vem para fora. 3 dividido com 3 dá 1. Então, fica raiz de 2 menos raiz de 2. Ou seja, o resultado de toda essa expressão aqui é igual a 0. O que a gente precisou saber aqui? Aplicar o conceito aqui de uma potência negativa. Você tem um expoente negativo, o que faz com o número? Ele inverte, tanto que eu já cobrei isso em atividade, né, no simulado. Você tem aqui multiplicação de fatores aqui da raiz. Você tem simplificação entre potência e raiz. E você tem fatoração. Então, é isso que a gente vai precisar trabalhar aí nos nossos exercícios. Aí, a gente falou sobre potência de expoente racional, que eu posso escrever ele como forma de raiz e expoente, né? E as propriedades disso são as mesmas propriedades, a diferença é que agora é em confração. Tá, a gente parou aí ontem. Agora a gente vai falar de racionalização de denominadores. O que é a racionalização de denominadores? É quando eu quero tirar do denominador aquela raiz, né? Normalmente, a gente não pode deixar a raiz no denominador. Então, o que a gente faz? A gente pega a raiz e multiplica por algum fator, que a gente vai ver aqui agora. A gente tem 3 tipos. Do tipo A, que são raízes sem adição ou subtração do denominador, só uma raiz. Do tipo B,
quando a gente tem raízes quadradas com adição ou subtração no denominador, e do tipo C, que a gente tem raízes cúbicas com adição ou subtração no denominador. Um exemplo, primeiro, do tipo A. Eu tenho aqui só meu raiz de 5 no denominador. Então, eu sei que para racionalizar, eu vou multiplicar por esse fator aqui, ó. Raiz de 5, raiz de 5. Por quê? Raiz de 5 vezes raiz de 5, tá vendo? Se eu dividisse aqui, daria 1. Então, eu não estou alterando meu número. A única coisa que eu estou fazendo aqui é alterando a forma como esse número é escrito. Então, ó, se eu multiplicar raiz de 5 com raiz de 5, eu vou ter raiz de 5 ao quadrado. Olha só, simplifica isso aqui, fica 5. E em cima fica 3 raiz de 5. Aqui, até aqui está muito tranquilo, todo mundo sabe fazer isso aqui. O problema é quando eu não tenho raiz só quadrada normalmente. Quando você tem uma raiz, por exemplo, raiz quinta, olha só, raiz quinta de 3 ao quadrado. O que você vai fazer com esse raiz quinta de 3 ao quadrado? O fator de multiplicação aqui vai ser essa diferença aqui, ó. Essa diferença. Olha o expoente, 5 menos, ou seja, a diferença do radicando pelo expoente. Então, se essa diferença do radicando pelo expoente, você vai ter que 5 menos 2 é igual a quanto? 5 menos 2 é igual a 3. Então, esse é o número que você vai colocar aqui no seu expoente. Então, olha só. Você pegou 5 menos 2, então você vai reescrever o termo e multiplicar por 5 menos 2, 3, por raiz quinta de 3. Por que você faz isso? Porque quando eu multiplicar esse com esse, não é isso? Quando eu multiplicar esses dois termos aqui, eu estou somando os expoentes. Quando eu somo os expoentes, eu vou ficar com raiz quinta elevada à quinta potência. Beleza, raiz quinta elevada à quinta simplifica, minha raiz some, porque o meu objetivo é sumir com a raiz do denominador. Fica somente o 3. E em cima eu vou ter, ó, raiz quinta de 27, que seria o 3 ao cubo. Entendido até aqui? Do tipo A. Então, quando a raiz é quadrado normal, é só multiplicar pela raiz que está embaixo. Quando a raiz tem um índice aqui diferente de 2, maior que 2, eu vou multiplicar pelo que falta para chegar. Ou seja, se aqui tem 2, falta 3. Se tivesse um 3, multiplicaria por 2. Se tivesse raiz quinta de 3 elevada a 1, então ficaria raiz quinta de 3 elevada a 1, faltaria 4. Então, o fator de multiplicação aqui seria raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. Esse seria meu fator de multiplicação. Então, vamos para o tipo B. Do tipo B, eu vou precisar da notação de produtos notáveis. Por quê? Porque os produtos notáveis, ele é basicamente uma expressão que vai me dar o quadrado de um número, né? Então, ó, qual o produto notável que eu vou precisar? Desse aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho os dois números ao quadrado. Tá vendo? E essa é a expressão que eu vou precisar. Ou seja, se eu tenho esse, eu vou precisar multiplicar por esse. Mesma coisa, se eu tiver esse, eu vou precisar multiplicar por esse. Então, por isso que normalmente o sinal, a gente troca o sinal do segundo número. Por que a gente troca o sinal do segundo número? Para ter o nosso produto notável. Olha só, raiz de 5, raiz quadrada de 5 mais 1. Se eu quero racionalizar esse número,
eu vou multiplicar por raiz quadrada de 5 menos 1. Então, ó, raiz, olha aqui o termo de multiplicação. Raiz quadrada de 5 menos 1. Por quê? Porque era mais, ó, era mais. Eu vou multiplicar com o termo, com o segundo negativo. Por quê? Porque eu tenho isso, ó. Eu quero chegar em que o termo fique elevado ao quadrado. Para quê? Para excluir essa raiz aqui. Então, se eu quero excluir essa raiz aqui, eu preciso elevar esse termo ao quadrado. Então, se eu tenho esse, eu preciso multiplicar por esse. Então, olha só. Multipliquei por raiz de 5 menos 1, ficou raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Né? Menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 4. Né? Então, aqui ficaria o 4. Tá. Quando eu multiplico aqui, ó, 2 raiz de 5 menos 1, tenho esse termo. Ó, 2 simplificando com aquele 4 que eu tenho aqui, sobra 2 ainda, dá 2. E esse 2 é o número que eu tenho no denominador. Certo? Beleza. Então, se eu tiver os dois termos com raiz, não tem problema, aplica a mesma regra. Eu tenho aqui agora, ó, eu tinha o positivo. Nessa primeira aqui, eu tinha esse aqui, ó. Esse cara aqui é esse primeiro termo. Agora eu tenho, ó, o termo aqui com ele negativo. O que eu faço? Ou seja, esse aqui é esse. Eu preciso multiplicar com o mesmo número, só que com sinal positivo. Então, reescrevi ele aqui e multipliquei ele com sinal positivo. Ó. Raiz de 7 menos 2, que multiplica a raiz de 7 mais 2, em cima e embaixo, certo? Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter esse aqui ao quadrado, que vai ficar 7. Esse aqui, segundo ao quadrado, menos 2. 7 menos 2 dá 5. Olha aí o resultado. Ou seja, sempre que eu aplicar um produto notável, eu estou buscando, ou seja, sempre que eu aplicar uma racionalização de denominador, eu estou buscando isso aqui, ó. Isso aqui é o interessante para mim. Então, eu preciso saber do produto notável. Beleza, agora vamos para o próximo caso. O próximo caso é o do tipo C. O do tipo C é quando a gente tem raiz cúbica com uma soma ou subtração. Por quê? Porque, olha só, eu posso ter 4 casos possíveis aqui. Quais são os 4 casos possíveis? Eu posso ter esse negativo, posso ter esse com ele positivo, posso ter 3 termos com um deles positivo e posso ter 3 termos com um deles negativo. E toda vez que, por exemplo, se eu tiver esse aqui com esse negativo, eu preciso multiplicar com esse positivo. Para quê? Para fazer esse produto aqui. Olha só, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 menos 1. Então, é só multiplicar com raiz cúbica de 2 mais 1? Não, porque lá era quando eu tinha um produto quadrado, não um produto notável de raiz quadrada. Agora não. Se eu tenho 2 menos 1, eu tenho isso aqui, ó, 2 menos 1. Então, eu tenho que multiplicar com esse termo aqui. Então, quem é A? A é raiz de 2. Então, o meu A é raiz cúbica de 2. Quem é meu B? Meu B é 1. Então, quando eu tenho esse produto notável aqui, ó, eu vou fazer A ao quadrado. Então, vai ficar raiz cúbica de 3 ao quadrado. Olha aqui, ao quadrado. Mais, né? Então, mais A vezes B, ou seja, 1 vezes raiz cúbica de 2. Olha aqui. Mais b ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, ó, eu vou identificar qual produto notável que eu preciso usar para eliminar isso. Ó. Quando eu aplico esse produto notável, eu vou multiplicar isso com isso. E eu vou ter isso aqui. Então, a simplificação do meu produto notável vai ser o quê?
o primeiro ao cubo. Quanto que dá o primeiro ao cubo? Raiz cúbica de 2 ao cubo dá 2. Olha só, dá 2, né? Isso é 2. Vou colocar aqui, 2. Quando eu faço raiz cúbica de 1, vai dar 1. Então, ó, olha só, vai ficar menos 1. Aplicando essa multiplicação, ó, vai ficar raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1. 2 menos 1, 1. Por isso que minha racionalização fica assim. Por quê? Porque eu apliquei o produto notável referente àquilo que eu queria. Se eu tenho esse, eu vou multiplicar com esse termo. Se eu tenho esse, eu vou multiplicar com esse termo. Se eu tenho esse, eu vou multiplicar com esse termo. E assim, sucessivamente. Eu sempre preciso multiplicar com um termo que está faltando para eu completar o meu produto notável. E produto notável a gente já viu, certo? Beleza? Eu já passei alguns exercícios aí para vocês, né? A data de entrega aqui, se vocês considerem, coloca dia 1º, viu? Que eu esqueci de alterar aqui no slide, mas lá no formulário e lá no Drive ele está certinho. Tá. Agora, eu vou atender as dúvidas que Anitta e Sofia falaram que tinha. Pode mandar aí no chat que a gente vai atender essas dúvidas, tá bom? Três e a 4 da página 8. Vamos lá. Deixa eu acessar aqui. Olha só, gente. Questão 3 da página 8. Ele fala assim, ó. Sabendo que x é igual a 20 elevado a 100 e y é igual a 400 elevado a 50. Aí ele continua falando. Pode-se afirmar que x é igual a y, x é metade de y, x é o dobro, x é igual ao quadrado de y, x é igual ao quádruplo de y. Vamos ver aqui. Eu tenho, ó, x é isso, y é isso. Eu consigo simplificar isso aqui? De alguma maneira, sim, né? Ficaria 2 elevado a 100 vezes 10 elevado a 100. Certo? Esse é o meu valor de x. O que eu fiz? Eu fatorei, simplifiquei ele. A y, eu poderia colocar que seria 4 elevado a 50 vezes 100 elevado a 50.
Só que eu posso fazer assim, ó, 2 elevado a 2 elevado a 50 vezes 10 elevado a 2 elevado a 50. Oi, gente, tem um iPhone querendo entrar na aula agora. São 9 horas. A aula está acabando. Vai ficar 2 elevado a 50, vai ficar 2 elevado a 100. 10. Potência de potência, ó, elevado a 100. Então, x e y são iguais? Olha só. Esse é igual a esse? É igual, não é? Eu apliquei a fatoração e a multiplicação. Se é igual, eu consigo achar essa resposta. Beleza? Próxima questão. Ele fala assim na questão 4. Os computadores utilizam código binário para armazenar informações, sendo o bit a menor unidade que pode assumir os valores, 0 ou 1. Aí ele fala assim, ó, com a necessidade de ter cada vez mais espaço, foram surgindo os múltiplos do bit, os múltiplos do byte, né, que corresponde a 8 bits. Veja a tabela a seguir. Qual a medida em gigabytes tem de um arquivo com 2000 bytes? Então, eu tenho que saber quanto que equivale 1 gigabyte, né? Ele me dá a tabelinha ali embaixo. Ele fala que 1 gigabyte... Deixa eu apagar aqui. 1 gigabyte é igual a 2 elevado a 10 megabytes. E ele dá o restante das informações. Ele pede um arquivo, aí ele fala que 1 megabyte é igual a 2 elevado a 10 bytes. E 1 byte não precisa, né? Tá. Olha só, ele pediu um arquivo de 2000 bytes. Não foi isso? 2000 bytes é o tamanho do arquivo que ele quer. Então, a gente pode fazer uma regra de, basicamente, uma potência, né? Você tem que 2 elevado a 10 mil bytes dá 1024 bytes. Então, ó, 1024 bytes é igual a 1 megabyte. Tá. Você quer saber em gigabyte. Aí você fala, então quantos bytes vai valer? Né? Se tem 2000 bytes. 2000 bytes. 2000 bytes vai valer quantos MB? Ou seja, é uma regra de 3. Né? Então, você vai fazer x vai ser igual a 2000 dividido por 1024. E esse vai ser o resultado em megabytes. Beleza. Você pode fazer a mesma coisa para achar o gigabyte. Então, ó, 1 gigabyte corresponde a 1024 megabytes. Então, isso aqui de megabytes
corresponde a X gigabytes. Olha a minha conta, então. Vai ficar 2.000 dividido por 1.024 ao quadrado. Eu posso fazer a seguinte conta. Se eu lembrar que isso aqui é 2 elevado a 10, 1.024 é 2 elevado a 10, seria 2 elevado a 10 ao quadrado, 2 elevado a 20. Aqui ficaria 2 vezes 10 elevado a 3. Então, ó, simplificando essa potência, ficaria 2, na verdade, 2 elevado a 19, e aqui ficaria 10 elevado a 3. Isso aqui seria o valor em gigabytes. Então, o que a gente fez basicamente foi regra de 3. Eu poderia simplificar as contas utilizando a própria potência aqui, ó, 1024, colocando 2 elevado a 10. Aqui, colocando 2 elevado a 10. Por quê? Porque aqui minha conta daria 2 elevado a 10. E aqui minha conta daria 2 elevado a 10. Quando eu fizesse essa conta, eu ia achar o mesmo cálculo aqui. Tá bom? Gravar a tabela? Como assim gravar a tabela, gente? A qualidade está ruim, deve ser a internet que está falhando hoje. Na próxima aula, nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre aqui, a tabela é essa aqui. Na próxima aula nossa, a gente vai falar um pouquinho sobre unidades de medidas também, tá bom? Vale focar aí nessas questões aí de potenciação e saber trabalhar com esses múltiplos e submúltiplos, tá bom? Deixa eu ver acessar o chat novamente. IJ da questão 12, pera, Sofia 4, né, que já foi 7 e 10. Gente, a gente tem 1 minuto restante de vídeo aí. Então, as dúvidas eu vou tirar na próxima aula, tá bom? A 7, qual questão da 7? Gente, eu quero saber, todo mundo deu ok no chat, né? Todo mundo presente deu ok aqui no chat. Beleza. Então, na próxima aula a gente faz essas questões. Eu já estava com matéria pronta para dar, mas a gente faz uma aula de monitoria para a gente resolver essas questões aí e encerrar nosso capítulo, beleza? Então, um bom